galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, viu? Porque eu estou muito bem, viu? E deixa eu falar uma coisa, hoje nós estamos com um vídeo novo, eu espero que vocês gostem muito. Tem uma história muito legal hoje, mas primeiramente vamos fazer uma oração para a gente poder começar o nosso vídeo. Então vamos lá, fechando nossos olhos e para nós podermos fazer nossa oração de hoje. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa criança que vai estar assistindo esse vídeo. Que ela seja, Senhor, impactada com a Tua palavra, Senhor. Esteja com ela, Senhor Deus. Cuida, Senhor, dela. Cuida da família dela. E cuida também, Senhor Deus, do nosso país. Assim eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, sem demora, vamos lá. Lembra que eu sempre falo no começo de todos os vídeos? Peguem a sua Bíblia. Não pode esquecer a Bíblia quando for assistir os nossos vídeos, viu? Principalmente as crianças. E todos devem estar com suas Bíblias do lado. Então, vamos lá. Para quem, eu já sempre falo isso, para quem é criança, que ainda não sabe ler ainda, hoje vocês vão achar a nossa lição de hoje. A nossa história de hoje. Para quem usa essa Bíblia ilustrada, vocês vão, olha, já vou dar uma dica hoje. Vocês vão abrir na história onde fala da vida de Jesus. Para o que Jesus veio, para que ele veio fazer aqui na Terra. Não precisa ser do nascimento. Pode ser já da vida dele, já um pouquinho mais crescido. Principalmente, mais lá no finalzinho da história de Jesus. Tá? Porque hoje nós vamos falar sobre um plano perfeito que o próprio Deus fez para nós. Ah, eu já estava esquecendo. Para quem já está um pouquinho mais crescidinho e já sabe ler, e pode usar essa Bíblia aqui também, tá? Para quem já sabe ler, eu quero que vocês abram a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16, que vai estar escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Um Deus que estava lá no céu, era adorado por anjos, por tudo, ele criou a terra, mas viu que o homem estava em pecado. Deus olhou para a criação que ele fez e falou assim, e teve um amor tão grande, mas tão grande. Ah, peraí. Eu não vou contar agora não. Mas antes, primeiramente, eu vou apresentar para vocês um livro. Tá vendo esse livro aqui? É o livro Sem Palavras. Ele que vai estar na nossa história de hoje. Para quem não conhece, como Livro Sem Palavras, o pessoal que está assistindo o vídeo já estão apresentados, então. Bom, como o livro já fala mesmo, ele é o livro sem palavras, ó. Não tem nada escrito nele. Opa! Vamos na hora da história. Tá vendo essas 5 cores que nós temos aqui? São essas cores que estão aqui dentro do livro. Vamos começar então? A primeira página do livro é amarela. Olha só que bonito. Sabe por que ela é amarela? Porque essa página, ela vai falar sobre o céu. O céu, um lugar bonito, um lugar perfeito, criado por Deus, pelo nosso Deus Criador. O Deus que me fez e fez vocês. Um Deus perfeito, sem nenhum erro, sem nenhum defeito, porque Ele é perfeito. E nesse lugar,
As ruas são de ouro, o céu onde eu e você nós vamos morar. As ruas de ouro, um lugar muito, mas muito bonito. Mas nem tudo que é perfeito, às vezes acaba acontecendo alguma coisinha de errado. Na verdade, como eu falei, que Deus que está lá no céu, Ele é perfeito. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos entre o certo e o errado. Mas só que muitas das vezes a criação de Deus vira as costas para Deus. E quando vira as costas para Deus, o pecado entra. O pecado, ele deixa o nosso coração sujo. O pecado, ele afasta nós de Deus. Mas você vai falar assim, mas o que é pecado? Pecado é todas as coisas que nós falamos, nós pensamos e nós fazemos, que não agradem à vontade de Deus. A gente sabe o que é errado, não sabe? A gente não pode mentir, não pode falar palavrão, não pode desrespeitar os pais e por aí vai. Então, conforme nós desrespeitamos, nós desobedecemos, o nosso coração vai ficando escuro, vai ficando escuro, vai ficando sujo, 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 e ele nos afasta de Deus, porque Deus é um Deus perfeito, é um Deus santo, é um Deus puro, e ele não pode viver no meio do pecado. Agora nós deixamos uma cor tão bonita que vai falar sobre o céu, que no céu tudo é perfeito, que no céu não tem dor, que no céu não tem tristeza. Mas o homem não quis seguir o que Deus falou e virou as costas para Deus. E conforme Deus virou as costas, se encheu o coração de pecado. Mas Deus, como é muito inteligente, Ele sabe de tudo e Ele conhece tudo, Ele fez um plano muito perfeito. Sabe qual é esse plano? Esse plano foi trazer Jesus do céu para andar na terra. Ele nasceu, foi uma criança, ele cresceu. E quando ele já estava numa certa idade, que isso já é uma outra história, ele foi colocado numa cruz. Mas quando Jesus foi colocado numa cruz, o sangue de Jesus foi derramado por mim, por você e por todo o mundo. Por todo o mundo. Jesus se entregou, sabe por quê? Porque Jesus, ele nos amou. Jesus entregou a sua própria vida para morrer no nosso lugar e no seu lugar, no meu e no seu. O sangue de Jesus foi derramado lá na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos salvou. Ele sim entregou a sua vida por nós. E quando Jesus fez isso, olha só, uma nova história começou a ser contada. A nossa página estava limpa. O nosso coração estava limpo. Agora sim. Nosso coração está limpo, sem pecado, sem nada que desagrada a Deus. Porque o nosso Jesus morreu por nós naquela cruz e ele pagou todos os nossos pecados. Ah, mas então agora eu posso fazer o que eu quiser? Não. Longe disso. Jesus se entregou por nós. Nós temos que fazer
uma coisa muito simples, mas que surte um efeito muito grande. Quando Jesus morreu na cruz e deixou o nosso coração limpo, ele nos purificou. Mas para acontecer isso, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Porque Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais pregado na cruz. Jesus não está mais na cruz. Ele está vivo e ele pode morar dentro do seu coração. Sabe como que faz para Jesus morar no nosso coração? É só aceitar a Jesus e ele já vai morar dentro do nosso coração. Mas vai falar assim, mas como que eu vou fazer para Jesus morar no nosso coração? É simples, apenas uma oração bem curtinha. Você quer fazer essa oração junto comigo? Então vamos lá. Feche os seus olhos e você vai repetir junto comigo assim. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui, morando no meu coração. Venha entrar e faça a morada dele aqui dentro do meu coração. Perdoa os meus pecados e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Assim eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente faz uma oração dessa, nós entregamos a nossa vida passada para Jesus. Ele vai cuidar de nós. Jesus vai cuidar da nossa vida, mas nós temos que entregar 100%. Não adianta entregar só 10, só 20, 30, 90%. Tem que ser 100%. Se nós não entregarmos a nossa vida, se nós não entregarmos... Se nós não entregarmos o nosso coração de verdade para Deus, ele não vai morar. Mas quando nós entregamos de verdade, Jesus vai morar dentro do nosso coração e vai fazer nova todas as coisas. Porque o que passou, passou. Agora é uma vida nova. Agora nós somos como uma árvore. Depois que Jesus mora no nosso coração, nós começamos com uma vida nova. Sabe aquela árvore bem grande, aquela árvore bem grandona, bonita? Ela foi uma semente. Quando Jesus entrou no nosso coração, nós nos tornamos como uma semente. Foi plantada em terra fértil, em terra boa. E ela vai germinando, ela vai crescendo e vai se tornando uma bela de uma árvore. Uma árvore muito bonita. Mas como que nós podemos crescer dessa forma se nós não somos árvores? Ah, mas é simples. Para nós crescermos como árvores, nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que orar. Tudo que nós fizermos de errado, nós temos que confessar para Jesus. Sabe aqueles pecadozinhos? Ah, não, isso não tem problema. Jesus mora no meu coração. Jesus mora, mas só que ele sabe quando a gente... Mesmo assim, ainda a gente acaba pecando. Então, para isso, a gente tem que todos os dias dobrar nossos joelhos, orar e pedir para Deus que Ele esteja sempre conosco e não nos deixe pecar. Porque senão, a gente já viu, né? O pecado... ele afasta de Deus. O pecado, ele nos deixa longe de Deus. Mas quando Jesus veio, Jesus fez como uma ponte. Ele nos uniu com Deus. Agora, tem uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês gostam de melancia. Eu acho que todo mundo aqui gosta, hein? As cores do plano da salvação se encontram na melancia, sabia? Eu vou ensinar para vocês. Mas primeiramente, olha só, vamos pensar. A melancia, olha, eu tenho uma fatia de melancia aqui. Ela é grande, não é grande? Ela é bonita, ela é verdinha e ela é vermelha por dentro, não é? Acho que todo mundo já viu uma melancia, né?
Imagina o amor de Deus. É muito maior que uma melancia. Ele é grande, 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 que não dá para se explicar, sabia? Porque o amor de Deus é tão grande que ele entregou o seu único filho para morrer, para nos salvar. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver a melancia? Eu vou ensinar o plano da salvação de uma forma bem diferente. Olha só. A melancia, ela tem uma flor, não tem? Tudo que dá um fruto precisa ter uma flor, certo? E a flor da melancia, olha que legal, ela é uma flor rara e é uma flor amarela. Amarela que lembra o quê? Ah, lembra o céu. Olha que legal. E depois, então como a gente viu que o céu era tudo lindo, era perfeito, não tinha nada de errado, mas o homem quis ser maior do que Deus e acabou pecando. Olha só as sementinhas da melancia, elas são escuras, que lembram do pecado. Mas olha a polpa da melancia, ela é toda vermelha, que vai lembrar o quê? Vai lembrar o sangue de Jesus derramado na cruz. Agora, se a gente for comer uma melancia e não tirar as sementes, não fica ruim? É a mesma coisa, o pecado na nossa vida. Ele atrapalha, toda hora a gente tem que estar tirando, fica incomodando, fica atrapalhando. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tirar. Quando a gente tira, vai ficar aquela polpa vermelhinha, gostosa, que vai lembrar o sangue de Jesus. Aí a gente comeu toda aquela polpa, que deve ser muito gostoso, bem docinha aquela polpa da melancia. E lembra que tem uma partezinha vermelha. Vermelha é a polpa, uma partezinha branca na melancia. Sabe o que vai falar sobre isso? Aquela parte branca da melancia, ela vai nos falar que Jesus nos lavou, que Jesus nos fez limpo. Jesus fez com que nós fôssemos novas criaturas. Ele nos fez como uma folha de papel, um folhinho branco, para começar uma nova história. E quando a gente começa, a gente fica parecendo uma semente, não é? A gente vai crescer e depois aqui na casca da melancia que é verde. A gente vai crescer, a gente foi uma sementinha, foi jogado numa terra boa e nós orando, nós lendo a palavra de Deus, nós indo à igreja, nós podemos crescer, crescer, crescer e nos tornarmos uma árvore. Não uma árvore como essas que nós temos em casa, na rua, mas uma árvore como se fosse uma árvore espiritual. Nossa alma, ela vai ficar feliz, ela vai estar cada vez mais perto de Deus. E olha só que fala na Bíblia, lá em Salmos 107, versículo 9. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Sabe o que é isso? A gente viu a melancia, não foi? Uma melancia, uma pessoa sozinha consegue comer? Não. Talvez alguém consiga, mas eu não. Uma melancia, ela mata a sede e ela mata a fome. Olha que coincidência. Jesus também é a mesma coisa. Ele sara o nosso coração, ele nos limpa, ele nos santifica e depois nós podemos crescer, porque nós vamos orar, nós vamos ir à igreja, nós vamos ler a Bíblia. Uma melancia, por exemplo, ela serve muitas pessoas. Ela mata a fome de muita gente. E ela deve ser compartilhada. Nós temos que distribuir os pedaços de melancia para outras pessoas. É a mesma coisa da palavra de Deus. Você que aceitou a Jesus, Jesus mora dentro do seu coração. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês têm que espalhar para todo mundo esse amor, sabia? Vocês têm que falar do amor de Jesus também.
Por isso, como a melancia nós devemos compartilhar ela, dar os pedaços para as outras pessoas, o amor de Jesus nós também podemos fazer isso. Nós podemos não, nós devemos fazer isso. Nós temos que compartilhar o amor de Jesus para todas as pessoas. Muito bem, gostaram do vídeo? Então, se você gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vocês, pais, não esqueçam de mostrar para os seus filhos, hein? Coloca eles para assistir junto, o vídeo junto com vocês. Então, como eu sempre falo no final do vídeo, deixa aquele joinha e compartilha o vídeo com um monte de pessoas, com todos os seus amiguinhos, viu? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei.